A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Mais uma vez aqui juntos para compartilharmos a palavra do Senhor, a palavra que revela a vontade de Deus para as nossas vidas, que é boa, perfeita, que é agradável. E hoje eu quero trazer para a nossa reflexão um dos grandes desafios da minha vida como terapeuta e como missionário é transformar o conhecimento das pessoas em prática. Porque observando esse contexto, principalmente, chegamos à conclusão de que as pessoas têm um vasto conhecimento em várias áreas das suas vidas. Porém, a falta de prática faz com que elas não alcancem o resultado. Então, o meu objetivo através dessa palavra é fazer com que você desenvolva uma visão, uma mudança de mente capaz de trazer para a sua vida resultados positivos. Porque observando as pessoas, a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, eu chego à conclusão de que uma boa maioria das pessoas vivem num ambiente periférico, né? Como narradores de histórias alheias, onde parece que tudo que acontece na vida do vizinho, do parente, do irmão, do amigo, mas não acontece na sua vida. Sabe? O casamento do meu companheiro, da minha amiga, do meu vizinho é melhor, os negócios do meu companheiro, do meu parente, do meu vizinho é melhor, sabe? Então a gente vive numa condição que parece que julgamos o verbo somente na segunda e terceira pessoa. Tu e ele. Só acontece na vida de tu e ele, não acontece na primeira pessoa singular do eu. As coisas não acontecem na minha própria vida. E por que será? Com tanto conhecimento que você tem, com tantas experiências que você adquiriu na sua vida, as coisas na sua vida não estão acontecendo. O máximo que você consegue viver na sua vida é falando das histórias dos outros, do sucesso dos outros, do êxito de outras pessoas. Mas isso na sua vida não é uma realidade. Por que será? E meditando nisso, me veio uma palavra do coração que está registrada no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Ocasião em que Jesus retorna a Nazaré. Nazaré é a cidade da infância de Jesus. Ele viveu lá toda a sua infância. E a palavra de Deus diz que ele foi ministrar na sinagoga e lá ele não pôde fazer milagres, a não ser operar alguns pequenos sinais, pôr a mão sobre os doentes e curar, mas não pôde fazer muitos milagres. Será que existe um lugar que é capaz de limitar, de neutralizar o poder de Jesus? E veio esse questionamento. Como, por exemplo, nós observamos no filme do Super-Homem, por exemplo. O Super-Homem era super em tudo, mas quando ele voltava lá para a sua terra, quando ele estava próximo de algo que era da sua terra, que era a Kryptonita, parecia que as forças dele, se acabavam as forças dele. Eu comparei essa história, nesse texto, com o Super-Homem. Será que existe algum lugar capaz de neutralizar o poder do meu Jesus, do seu Jesus, que você prega, que você crê? Sim. Observamos que existe, porque analisando toda a história, em todo o redor de Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém, Betânia, Naim, os milagres aconteciam de forma extraordinária. Mas quando Jesus retorna lá para a sua terra em Nazaré, os milagres não acontecem. Por que será que não acontece? E aí eu vou ler o texto para que vocês estejam compreendendo um pouco. Eu vou ler a partir do versículo 1. Jesus saiu dali e foi para uma terra, e os discípulos o seguiram. Essa terra é Nazaré. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Então Jesus lhe disse: somente em sua terra, entre seus parentes
em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. Ele não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Presta atenção nessa palavra no final. E admirou-se da incredulidade deles. Esse ambiente é Nazaré. É o Nazaré que há em mim, é o Nazaré que há em você. Que imita o poder de Deus. Não, é uma verdade, não absoluta, mas uma verdade. Ninguém pode imitar o poder de Deus. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam muito bem. Eu posso limitar o poder de Deus na minha própria vida. Eu não posso limitar o poder de Deus de agir na sua vida. Mas eu tenho, por causa do meu livre-arbítrio, o poder de limitar Deus na minha própria vida. E é por isso que as coisas não acontecem. Por isso que eu vivo vendo somente as coisas acontecerem na vida dos outros. Porque eu, por causa da minha incredibilidade, não permito que Deus opere as maravilhas que Ele quer fazer na minha vida. A incredulidade. As pessoas conhecem muito, lê para mim aí o Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha só como que está a condição do ser humano em relação às coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai falar o que é que está acontecendo, porque não estão acontecendo, na verdade, as coisas da minha vida. Eu tenho vivido uma vida como narrador das histórias alheias. Tudo acontece, mas acontece na vida do outro, do meu parente, do meu irmão, do meu vizinho, do meu pai, mas não acontece na minha vida, por quê? E aí isso é preocupante, olhar uma situação. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Leal. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Por que será que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu fico ouvindo a palavra, eu recebo a direção de Deus para a minha vida, mas eu não pratico a palavra. Eu não coloco ela na minha vida para ser revelada na minha vida, para ser capaz de manifestar o poder e a glória de Deus sobre mim. Eu conheço, é isso que é um desafio meu, porque muitos aqui conhecem. A maioria aqui eu creio que é cristã, não é? Sim. Quem que é cristã desde nascença, que a mãe foi lá, batizou, frequentava as missas de domingo, todos os eventos da igreja. Quem aqui é protestante, que foi batizado, né, na igreja evangélica, e vive dentro de um ambiente onde se fala da palavra de Deus, onde se frequenta a casa de Deus, mas o que elas são é apenas ouvintes da palavra, não praticantes dela. Por esse motivo as coisas não acontecem. E eu tenho que conviver com essa realidade de ver as coisas acontecendo somente na vida dos outros. Está na hora de você estabelecer para você uma visão capaz de trazer resultados para a sua vida. Olhando atentamente o que diz a palavra de Deus e a vontade de Deus sobre a sua vida, que você seja o protagonista da sua história, que você estabeleça parâmetros para ter as suas próprias realizações. E não viver conforme a gente vive. Parece que tudo do outro é melhor. Nós sempre temos até um bom conselho para dar para um amigo. Né? Pode que você pegue conselho, quando nós falamos aqui de partilha, todos parecem ter uma boa oratória, uma boa palavra para dar direção ao outro, né? E por que isso não funciona para você? Eu estou falando, me incluo nisso também, tá? Que eu sou ser humano, falho, pecador, comedor de arroz e feijão, como vocês. Então essa palavra não é para vocês, é para nós. Eu sempre costumo dizer que minha boca está mais perto do meu ouvido do que do ouvido de vocês. Então essa palavra veio para mim, que em muitos momentos eu também me encontro nessa mesma situação, que parece que estou vendo as coisas acontecer somente na vida dos outros e não na minha. E olha que eu venho ministrando o Evangelho já há muitos anos. Porque eu também sou humano e também tenho essa visão distorcida da vida, da existência em muitos momentos. Eu vejo as coisas acontecendo na vida do outro, pessoas que começaram bem depois de mim, sabe? Estão hoje aí numa posição, não que eu veja a posição dos outros, eu estou falando a nível de comparação, trazendo essa palavra à minha própria vida.
me incluindo nela como alguém que também faz a mesma coisa. Ver as coisas acontecendo na vida dos outros, na maioria das vezes, não ver as coisas acontecendo na minha vida, por falta de prática da palavra, porque o conhecimento eu tenho. Então esse é o desafio do missionário, do terapeuta, de uma pessoa que está trabalhando na obra do Senhor, receber um chamado, é fazer as pessoas transformarem o conhecimento que elas já têm em prática. E eu creio que aqui todos têm o conhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou não? Tem alguém que tem alguma dúvida disso? Ele não fala, eu talvez seja o caminho. Pode ser que eu seja o caminho. Quem sabe eu sou o caminho. Não é isso que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Não tem outro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós observando essa palavra é preocupante. Jesus foi para a cidade de onde ele teve a sua infância e lá era visto como uma boa maioria das pessoas que ainda veio. Jesus não sendo qualquer uma pessoa comum no meio de uma multidão. Era assim que ele era visto pelo seu próprio povo. Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu não tenho poder, né, de limitar a Deus na vida dos outros, mas na minha própria vida, isso é uma verdade. Sabe? Eu não tenho poder de limitar o que Deus quer fazer na sua vida, mas eu limito, na maioria das vezes, o que Deus quer fazer na minha própria vida por não ter esse entendimento. Eu quero que vocês aprendam através dessa palavra que você precisa estabelecer isso na sua vida. Senão a sua vida vai continuar desse jeito. De ver as coisas acontecendo sempre ao seu redor. Sabe? E isso faz com que as pessoas comecem a ver a sombra da vida dos outros. Nós somos todos assim. Meu primo, meu primo, quando vamos falar de alguma coisa, olha, nós vimos alguém que comprou, por exemplo, um automóvel, uma moto dessas. Aí você vai se lembrar de um primo, de um amigo. Olha, eu tenho um primo que tem uma moto dessa aí. Olha, para que a gente possa perceber essa verdade. Quando você poderia estar dizendo, eu tenho uma moto dessa aí. Entendeu? Mas eu não vejo, eu não tenho. Quem tem é os outros. Estou dando um exemplo assim, que é muito comum. Né? Olha a casa, olha, meu tio tem. Aí já vem a lembrança da gente quando vê, olha, meu primo tem uma casa na beira da praia, meu amigo tem uma casa lá no litoral. Sabe, sempre quando observamos alguém que tem alguma coisa, nós comparamos essa pessoa com outra pessoa. E não tem condição de eu comparar essa pessoa comigo, porque eu não tenho, eu não realizei, eu não construí, eu não cheguei, eu não alcancei. Porque eu limito o poder de Deus sobre a minha própria vida. Como aquele povo, a incredulidade daquele povo escandalizou Jesus, impedindo Jesus de operar os seus milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Sabe? É como o super-homem diante da criptonita. O homem faz de tudo. Né? Super-homem, quem já assistiu o filme Super-Homem? Tem alguma coisa que parece que paralisa o super-homem? Fora dele, não. Nada pode paralisar. Mas quando chega diante da criptonita, então você tem uma criptonita chamada incredulidade na tua vida, que está te paralisando, está te neutralizando. Está na hora de você começar a viver como protagonista das suas próprias histórias. Sabe? Vendo as coisas acontecer, não mais na vida dos outros, mas vendo as coisas acontecer na sua vida também. Porque é o mesmo Deus que não faz acepção de pessoas. Não tem maior amor por um do que por outro. Ele não tem filho preterido. Ele quer abençoar a todos. Bênção sem medida. Recalcada, sacudida, transbordante. Olha lá a palavra que Deus diz. Bênçãos transbordantes não está acontecendo na minha vida. Por quê? Incredulidade. Eu dizer que creio é diferente de crer. Então eu tenho conhecimento dessa verdade. E só Jesus, né? É o Deus Todo-Poderoso, é o Salvador, Senhor, o único soberano, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Isso é o que eu professo todos os dias. Mas o meu comportamento reflete essa minha crença? As coisas estão acontecendo?
Por que não estão? Incredulidade. Eu confesso que muitas vezes a minha fé parece fraca. Eu também, às vezes, porque eu sou humano, mas eu tenho buscado. Eu tenho buscado essa mudança da minha vida, essa mudança que todos nós precisamos. Uma mudança de mente, nós chamamos de metanoia, uma mudança de mente, uma mudança da nossa visão, do nosso âmbito de visão, que seja capaz de olhar um ambiente de resultados. Vocês estão compreendendo? Não é preocupante você ver Jesus retornando a uma cidade, a cidade onde ele teve a sua infância, a cidade onde ele foi criado, e ali a Bíblia fala que ele não pôde fazer milagres. Preocupante, nós estamos falando do Todo-Poderoso, de Jesus Todo-Poderoso. Quando a gente fala que ele não pode fazer milagre, a impressão que dá é que existe alguma coisa que impede. Mas ele é poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Ele poderia, inclusive, fazer milagres em Nazaré, porque ele era poderoso, mas ele não fez. E fez questão de não fazer, porque aquele povo não cria. Vocês estão entendendo? Aí ele fez apenas alguns pequenos sinais naquela cidade. E as pessoas ali sabendo do que ele havia feito em Cafarnaum, em Jerusalém, em Betânia, em Naim, em Jericó. Conhecimento das coisas que Jesus fez, Nazaré já tinha esse conhecimento. E até chegaram a princípio, por exemplo, vocês se maravilharam naquilo que Jesus estava ministrando na sinagoga. Mas assim, quando foram falar a respeito da pessoa de Jesus, que ele era filho de Maria, que era filho do carpinteiro, a fé daquele povo esmoreceu. Dúvida geográfica. Belém é só onde Jesus nasceu e ele não volta. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Porque na ocasião ele estava fugindo. A Maria e José fugiram. No caldo do cesto que estava matando as crianças. Herodes mandou matar todas as crianças até uma certa idade, porque sabia que o Messias, de acordo com a previsão, estava nascendo naquela época. Então a Maria e José vai para Belém. Tem Jesus, mas ele foi criado em Nazaré. E aí lá em Nazaré, quando ele estava ministrando a palavra, parecia algo extraordinário ver tanta sabedoria sair de um homem. Mas quando for olhar para aquele homem, deixaram de ver ele como Senhor e passaram a ver ele como cidadão comum. Não é filho de Maria, do carpinteiro, e a gente, irmão de Tiago, Simão, aqui, ó, um dos nossos. Não tem poder aí, não tem. A forma com que eles olharam para Jesus neutralizou o poder de Jesus na cidade aonde ele foi criado. O que está neutralizando na sua vida o poder de Deus? Quem que está neutralizando? Quem é? Responde. Quem está neutralizando o poder de Deus na sua vida? Vocês, eu. Porque temos talvez essa visão de falarmos que cremos que Ele pode fazer todas as coisas infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que nós opera, mas na hora de nós provarmos isso, nós não fazemos. E aí nós vamos viver uma vida, como a boa maioria da humanidade hoje, como eu disse, olhando, vendo, apreciando, contemplando as coisas acontecendo somente na mente do outro. Está na hora de você desenvolver essa visão de que eu sou a única pessoa capaz de impedir o poder de Deus de agir na minha própria vida. E aí nós ficamos justificando uma outra característica nossa, né? Não deu certo porque fulano, não deu certo porque ciclano, não deu certo porque Beltrano, colocaram areia nos meus planos, jogaram balde de água fria nos meus projetos, não sei. Eu sei que a gente fica, além de tudo, tentando justificar o injustificável, porque a única justificativa que existe para isso é que eu sou uma criptonita para Deus. Eu sou objeto, material ou produto que neutraliza o poder de Deus em trabalhar em minha vida, em trabalhar no meu favor. Vocês estão compreendendo isso?
É bastante profundo isso, quando a gente entende, né? Porque dentro desse racionalismo supervalorizado do ser humano de hoje, ele fica procurando respostas para os seus fracassos, para os seus insucessos, em outras pessoas, em coisas, em circunstâncias, mas nós precisamos entender que esse problema está em nós mesmos, porque nós é que estamos limitando, neutralizando o poder de Deus, de operar em nós milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Vocês estão compreendendo? Não temos que vir aqui na espiritualidade simplesmente como ouvintes da palavra de Deus. Eu tenho que perceber que todo tempo eu tenho a oportunidade de praticar a palavra de Deus. Eu tenho a oportunidade de praticar a palavra de Deus assim que eu terminar esse culto e eu sair dessa porta e começar a meditar naquilo que eu ouvi e agir fundamentado naquilo que eu ouvi. Mas me parece que o que acontece é o seguinte: o inimigo já está à porta. E aí, pronto para roubar essa palavra que foi semeada no seu coração. Aí quando saiu dali, tudo que se falou aqui em questão de minutos, já não se lembra mais. Vocês estão entendendo? Observem isso. Parece que aquilo que eu ministrei, eu aprendi a lutar para a minha vida e para a sua vida. Mas parece que aquilo que a gente ministrou acerca da palavra de Deus, que não é o mensageiro, é a mensagem, tem que olhar para a mensagem. Talvez alguns aqui não gostem de mim, ou talvez alguns esteja cansado de ouvir eu pregar e falar. E isso o inimigo coloca na sua mente como uma seta, como um sofisma, justamente porque o trabalho dele é impedir você de ouvir a verdade que cura, liberta, transforma, restaura. O inimigo não quer, e faz você olhar para mim, essa beldade que esse cara bonito. Eu sei que eu sou bonito, obrigado, mas eu me falei no dia de manhã quando eu acordo. Olha só o problema, síndrome de capina. Os alicerces é mais que problema. Então, irmãos, é isso que eu quero que fique gravado na memória de vocês hoje. Né? Essa palavra que está sendo ministrada na tua vida hoje, ela é uma palavra rema, uma revelação do porquê que as coisas estão acontecendo. Que pelo menos você reflita sobre isso para saber se por acaso a palavra de Deus é verdadeira nesse sentido na sua vida ou não. Não olhar para mim, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando aí. Deus se escandalizou pela incredulidade deles, assim como Deus está escandalizado até hoje com a incredulidade minha, com a sua. E a Deus, a voz de Deus, nós não escutamos a voz de Deus que viemos falar: tu acorda, eu quero abençoar a tua vida, tu acorda para a vida aí, você é mais do que vencedor, você foi criado em amor. Você não foi criado para dar errado, não. Você foi criado para dar certo. O que está acontecendo? É eu culpado? Porque as pessoas ainda, algumas ainda culpam Deus. Né? Porque se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, é Deus. Se fechar, é Deus. E às vezes, muitas vezes, outra coisa que eu tenho que entender, muitas vezes nós não recebemos algo da parte de Deus porque nós não estamos preparados para receber aquilo naquele momento. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, conhece passado, presente, futuro, a nosso respeito. E Ele sabe se por um acaso Ele me concederá algo que muitas vezes eu peço em oração, não é o momento certo de eu obter aquilo, e aquilo vai me prejudicar ao invés de trazer os benefícios que Deus quer que eu receba através daquilo. Vocês estão compreendendo? E aí eu fico culpando Deus. Por exemplo, nós pedimos uma porta de emprego para Deus, por desempregado, peça uma porta: Senhor, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, e talvez você deseje um emprego, né? E aí está demorando para vir aquele emprego, você aceita fazer qualquer coisa, porque você precisa trabalhar, porque se você exercer de fato a sua fé, o emprego vai chegar até você, mas porque falta de fé, falta de coragem, falta de acreditar em Deus, em si mesmo, que eu posso arrumar aquele emprego que eu desejo trabalhar, que é a minha área de atuação, que eu acabo fazendo qualquer coisa, aí eu vou trabalhar descontente. O trabalho se torna pesado, uma obrigação, um fardo financeira, e aí eu não tenho, a minha mente se blinda em relação às minhas expectativas e perspectivas de vida. Não me
de Deus na sua vida, irmão. O que Deus quer fazer na tua vida hoje aqui é te mostrar um caminho sobremodo mais excelente para você alcançar resultados. Que até hoje, se você observar a tua vida, quais foram os resultados que você conquistou? Talvez você até tenha conquistado muitas coisas, mas agora você se tornou escravo do vício que está te tirando tudo. Tem pessoas que podem viver absolutamente prósperas, porque a Bíblia diz assim: de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu estou dizendo que no mundo também nós vamos encontrar pessoas que são absolutamente prósperas, sem Deus. Mas só uma coisa, elas não vão entrar no reino de Deus, conforme diz esse versículo. Resultados, quando nós falamos de resultados, parece que tudo que nos vem à mente são aquisição de bens. E nós estamos falando de uma plenitude, viver uma plenitude. Plenitude, na realidade, quer dizer inteiro, completo. Nós temos uma ideia muito errada sobre o que é plenitude. Tem pessoas que são abençoadas somente numa área da vida, mas Deus quer abençoar todas as áreas das nossas vidas. Ele quer que a gente alcance resultados em todas as áreas das nossas vidas. Por que isso não está acontecendo? Incredulidade, irmão. Fé. A palavra de Deus é tão maravilhosa, tremenda, que ela fala: se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só, quem já viu um grão de mostarda? O grão de mostarda é algo assim, parece uma pinta, sabe? Mas se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte para que ele se desloque e vai se deslocar. A nossa fé não opera nada na nossa vida, porque ela não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Aqui está essa palavra, essa Bíblia, a solução que você precisa. Ali tem, ela é atual para qualquer época da humanidade, a palavra de Deus. Ela traz solução perfeita, definitiva para todos os males que assolam o corpo, a alma, o espírito. Mas me parece que eu não tenho tanto interesse nessa solução. Conforme deveria, com toda a intensidade, com toda a pureza, com todo o desejo. Eu busco com conveniência, muitas vezes, atendo-me atualmente aquilo que me convém. O que me convém eu retenho para mim. O que não convém, porque muitas coisas eu vou achar que não convém, porque vão fazer com que eu tenha que mudar a minha visão, mudar a minha postura, mudar a minha forma de agir, de pensar, de falar, de vestir. Essa parte eu não quero. É que nem aquela situação que eu falei dele. Eu vou tornar a repetir, que eu acho bem propício para isso. Lá em São Paulo, eu trabalhava lá, eu trabalhava na ronda da Praça da República, da Praça da Sé, tá? E eu observava que tinha um homem que ficava com o periquito ali. A musiquinha, o periquito tá, e ele mexia naquilo ali, mexia nos papelzinhos. Aí para uma pessoa, tira um dinheiro do bolso, vou tirar minha sorte. Tira um dinheiro do bolso, paga lá para aquele camarada que está lá com o periquito, sei lá, para pagar. E o bicho vai lá e pega um papelzinho. Aí, se saísse assim, todo lugar onde pisar a planta dos seus pés será um lugar abençoado. Você fala: glória a Deus! É de Deus para a minha vida, é revelação isso. Deus está falando comigo que vai me abençoar. Mas vamos supor que você vai lá num outro dia e tire um papelzinho lá que vem: arrume a sua casa, que certamente morrerás e não viverás. Mentira do diabo, charlatão dos infernos, perdi meu dinheiro. Ficamos brincando com a palavra de Deus como quem está lançando sorte. E a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Então nós estamos aqui em relação à palavra. Aquilo que eu acho que é conveniente para mim, porque não vai ter que exigir esforço nenhum da minha parte para mudar, para melhorar, isso não serve. Agora, se for alguma coisa de falar que caiu bem aos meus ouvidos, massageou o meu ego, massageou, né, a minha dor, né, sanou, aquilo eu absorvo e guardo para mim. Mas as repreensões, as exortações, as orientações
que tem em relação às coisas que eu preciso mudar, essas parece que não são tão interessantes, né? Não preciso. Então é por esse motivo que a vida está assim, vendo sempre as coisas acontecendo, mas não no seu. Eu vejo as coisas acontecendo, mas não na minha vida. Eu vejo acontecendo na minha família, mulher, irmão, que o casamento não acontece, estou vendo, olha, o casamento feliz, o casamento do meu vizinho, né? Parece que se dão tão bem, parece que eles não têm problema, todo mundo tem problema, eles administrar o problema, porque eles não são incrédulos. Aí, a minha incredulidade impede essas coisas, porque o casamento é um casamento maravilhoso. Os filhos, nossos filhos, os filhos não sei de quem, são pessoas exemplares, trabalhadoras, honestas, estudiosas. Por que meu filho não? Por que os negócios aqui, o cara fala, transforma em dinheiro, o cara é próximo. Por que na minha vida não? Eu estou te dando aqui. Por quê? Porque você não crê. Ou crê de uma forma muito superficial. Porque nós observamos, se você entendeu essa palavra que é ministrada todas as manhãs aqui, no restante do dia do comportamento. Porque a palavra de Deus, cada palavra de Deus, ela é capaz de mudar algo na sua vida e transformar o ser humano melhor a cada dia. Aí nós vemos as pessoas terminando, praticando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, com a mesma insatisfação de quem não recebeu. Isso aqui é alimento. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas, a nossa vida. Sabe? Ela deveria produzir em nós uma alegria contagiante, capaz de produzir nas outras pessoas um desejo de sentir essa alegria. Mas aí nós vemos aqui no final do culto já conversas, insatisfações, uns fazendo dos outros alvos de lamentações. Parece que a palavra não penetrou no coração, na mente. Sabe? Parece que as pessoas não absorveram o conteúdo, absorveram a literatura talvez. Por isso que eu falo que o grande desafio é transformar o conhecimento em prática. Porque o conhecimento vocês estão adquirindo a cada dia. Eu imagino que aqui tenha pessoas que conhecem muito mais a palavra do que eu ainda, né? Porque já tiveram no ministério, já participaram, né, da obra do Senhor, evangelizando, já tiveram, né, sua experiência com Deus. Eu imagino que o pessoal do negócio é conhecedor da palavra. Conheço vários aqui que são conhecedores da palavra. Porém, por que não está produzindo resultado? Porque como estava falando em Tiago, capítulo 1, sempre praticantes, não apenas ouvintes, que estão enganando a vós mesmos. Tem que ser praticante, tem que pôr em prática o que tem hoje aqui. Minha fé, qual que é a palavra de hoje? Está falando de credibilidade como sendo, né, um ambiente que nós vivemos que impede o agir de Deus, o mover de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu não quero que isso continue acontecendo. Então eu vou fazer um movimento contrário. Eu vou servir, eu vou acreditar, eu vou fazer o que a palavra de Deus diz, que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, a ti mesmo, eu vou amar o meu próximo. Né? Começar a fazer as coisas de acordo com o que diz a palavra de Deus, e aí as coisas vão começar a acontecer. Mas o que acontece é o contrário. Eu limito o povo nesse ambiente que nós estamos aqui. Vamos olhar para a vida do Deus. Porque se ele fala dessas coisas, ele tem que viver essas coisas. E muitas pessoas nem veem que eu faço aquilo que eu prego, mesmo dentro das minhas limitações, que é o servir vocês, irmãos. Seja num remedinho, seja numa palavra, seja num telefonema que eu dou para a sua família, seja na maneira que Deus permitir que eu faça, né? Eu sempre procuro não falar de não. Se eu não puder, eu vou falar porque eu não posso. Mas eu procuro viver aquilo que eu prego, amor ao próximo. Vai cair minha mão se eu fizer o que eu digo para você hoje, né? Vai me trazer prejuízo se eu puder te beneficiar em alguma coisa hoje. E eu procuro.
forma de entender essa palavra. Porque quando fazendo para os outros, eu estou fazendo para mim. Quando servindo aos outros, eu estou fazendo na minha vida. Estou acrescentando na minha vida. Chamando a existência dessa palavra para a minha vida. Eu quero ser um ser humano melhor a cada dia. Porque eu tenho fé em Deus que a cada dia vai crescendo na minha vida. O conhecimento, a sua vontade, o poder de realizar a vontade. Porque nós estamos ali, né? Parados naquele passo. Procuramos, através da prece, da meditação, melhorar, aumentar o nosso contato com Deus, na maneira com que nós compreendimos, cobrando apenas o conhecimento da sua vontade sobre nós e o poder de realizar essa vontade. Então nós chegamos nesse último parágrafo do passo, o 10º passo, ali nós travamos. E o poder de realizar essa vontade. Até buscamos o conhecimento de Deus, que é esse, sobre as nossas vidas. Mas e o poder para realizar a vontade de Deus? É isso que eu estou falando. Isso que é fé. Eu preciso praticar. Então eu tenho o desafio está lançado na sua vida. Transforme o conhecimento que você tem em prática. De alguma forma Deus vai te dar estratégia para você fazer isso. Seja no serviço ao próximo, seja na sua maneira de se expressar, seja sempre na sua boca, palavra de conforto, carinho, de amizade, de solidariedade. Não seja mais um semeador de contenda, né? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que 6 coisas aborrecem a Deus, mas uma ele abomina. Como que a palavra fala? Provérbios 6 coisas aborrecem a Deus. Pés que se apressam para o mal, mãos que derramam inocente, língua mentirosa, são 6 coisas que aborrecem a Deus. Mas uma ele abomina. Quem que é o que ele abomina? O semeador de contenda. O semeador de contenda é aquele que pega uma conversinha aqui e sai espalhando e aumentando, e criando divisão, facção, dissensão. Conversa alheia? Conversa que não tem. Se eu estou insatisfeito, esse é um problema meu. A insatisfação é minha. Então eu tenho que lidar com a minha insatisfação, permanecer com ela. Mas eu não estou satisfeito em lidar com a minha insatisfação, com as minhas contrariedades. Aí eu chego no companheiro que está lá, num outro nível, uma outra mentalidade, e acabo influenciando ele, jogando conversinha lorota, conversinha fiada. Você viu como secretário do Lapita, por quê? Lá, onde mim. Mas eu costumo dizer que quando ele não vem, ele manda um secretário. Aí o cara está funcionando como secretário do Lapita, sabe? Não tem nada, não está satisfeito com nada, ainda quer tirar as coisas que o outro tem a paz, que o outro está. Esse é o semeador de contenda, não tem vários, infelizmente. Mas eu quero que você entenda que, biblicamente falando, você é abominável diante dos olhos de Deus. Pratico essas coisas. E vive falando de criando casinha. Tá? Tirar o valor do próximo, né? Que é a paciência. O valor de si mesmo, mas tira o valor de quem? Blasfêmia. Blasfêmia. Fala que crê em Deus, mas na hora de praticar, pelo contrário, faz o contrário. Planta-se uma semente do bem aqui, aí o camarada está ali para plantar já a erva daninha, a sementinha do mal. Você não pode permitir que isso aconteça. Ele está escrito, não vos conformeis com esse mundo, com essa condição de ver as coisas acontecendo sobre nós. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de transformação. Esse é o objetivo, essa é o propósito pela qual vocês estão aqui, transformar, metanoia, mudança de mente, uma mudança de enxergar o mundo, procurar ver o mundo com os olhos cheios de amor, procurar ver o próximo semelhante a alguém igual a você mesmo, e ainda assim ser capaz de, no meio das suas dores, estender a mão amiga, falar, companheiro, você não está fora com você, estou aqui para te ajudar. Porque parece que a gente está sempre com aquela pessoa que o companheiro está na beirada do precipício, aquela pessoa que está com a mão nas costas, presta a dar um empurrão. O companheiro de vez. Mas hoje,
muitas vezes essa condição. Em Nazaré, uma pessoa que está impedida de mover o agir de Deus por causa da incredulidade. Incredulidade que eu vivo tantas vezes a palavra de Deus demonstrando o amor de Deus para comigo, o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo, mostrando que sempre existe um caminho, uma solução, e eu passa de algo.